primeira conversa que eu tenho quando eu converso com o empresário, falando, você já resolveu quanto é que você quer na sua empresa? Você já tem um número na sua cabeça? Porque você precisa entender se o número que você tem na sua cabeça casa com a matemática, casa com o resultado contábil, com o resultado que você gera. Então, o que acontece muito é precisar alinhar a expectativa do vendedor com o número, com a realidade da empresa. Sejam todos muito bem-vindos ao Empresocast, o nosso canal de comunicação aqui do Spotify, presente no YouTube e nas outras plataformas de áudio. Então, quero agradecer aí a Live University por estar disponibilizando o espaço, agradecer ao nosso convidado de hoje, o Onilson, que é um grande amigo, ele é contador, ele é sócio fundador da Capitalize, e a gente vai falar aí sobre um tema super interessante, principalmente quando a gente fala de tendências e mercado para fusões e aquisições. O Onilson, que é um querido, que tem bastante experiência aí no mercado, participando ativamente de diversas aquisições no mercado educacional, vem falar para a gente aí um pouco dessa experiência, o que é que a gente tem que olhar, como é que a gente vai trafegar. Então, Onilson, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Saiba que é sempre um prazer receber amigos como você e profissionais extremamente dedicados. A live é a nossa casa, a sua casa também, então seja muito bem-vindo aí, obrigado pela presença. Fala pra gente aí quem é o Onilson, fala um pouquinho aí. Beto, primeiro queria agradecer o convite, fiquei muito feliz com o convite, espero que a gente consiga produzir um conteúdo legal aqui para o público. Verdadeiro, se é verdadeiro é legal, então, é isso que eu gosto. Então vai ser ótimo. Então vai ser bom. Então vamos lá, o Nilson é um profissional que tem 25 anos aí de experiência, que há 14 anos atrás fundou a Capitalize Consultores. É um escritório que nasce em Recife, e só que por coincidências do destino, nosso primeiro cliente é um cliente aqui de São Paulo. Então, por a nossa experiência, eu trabalhei durante 7 anos na Deloitte, com auditoria. Big Four. E eu vinha muito a São Paulo a trabalho, emprestado pelo escritório de Recife ao escritório de São Paulo, e acabei fazendo grandes amigos aqui. E aí, quando eu decidi abrir o escritório, fui procurar os amigos, né? A gente sempre, nada melhor que os amigos para nos ajudarem aí no início da carreira. E aí liguei para alguns amigos aqui da Deloitte e consequentemente, esses amigos abriram as portas de um grande grupo educacional aqui em São Paulo. E aí foi o nosso primeiro contrato, nosso primeiro cliente, e aí estamos aqui até hoje, cara. Então, a Capitalize é um escritório que tem sede em Recife, mas tem escritório em São Paulo há 14 anos. E a gente se divide, eu fico uma semana em São Paulo, uma semana em Recife, nessa ponte aérea. Ficamos, né? Inclusive, eu já encontrei o Nilson assim, no mínimo mais 20 vezes dentro do voo. Aí a gente nessa ponte aérea Recife-São Paulo. Exatamente. Mas continua. E aí, cara, a gente nos últimos anos tem intensificado a operação aqui em São Paulo nessa parte de atendimento a empresas que querem se preparar para fazer processo de venda, para fazer due diligence. E a gente acabou criando uma linha de serviço no escritório que a gente atende com 2 públicos bem distintos. O escritório de Recife, ele é um escritório que atende mais de 300 empresas, a gente tem mais de 50 colaboradores no escritório de Recife, que faz a contabilidade, e a gente tenta e busca sempre fazer aquela contabilidade de forma diferenciada. É isso que a gente busca aí nos últimos 14 anos. E o escritório de São Paulo, ele começou apenas com consultoria. Então, no início, nós não fazíamos contabilidade, não era a nossa ideia fazer terceirização de contabilidade aqui no escritório de São Paulo. A gente queria atuar basicamente com consultoria e preparação de empresas para o processo de M&A. Só que aconteceu, cara, uma coisa engraçada. A gente começou a fazer esse processo de preparação, em que a gente entra dentro da casa do cara, tira uma fotografia da empresa, chega hoje na tua empresa e fala, cara, Beto, a gente precisa fazer um trabalho aqui, às vezes, de 1, 2 anos para organizar. E aí, no meio desse trabalho, começaram a surgir propostas dos clientes, fala, cara, você precisa assumir minha contabilidade, você precisa cuidar, porque você veio para cá, você mostrou o que precisa ser feito, você fez uma parte, mas e daqui para frente? E a gente começou a entender que isso era uma tendência
desde que em 2017 nós topamos o desafio com o primeiro cliente, era um cliente de tecnologia, que é nosso cliente até hoje, e aí começamos a fazer não só a preparação das empresas como consultoria, e começamos a assumir a contabilidade aí no dia a dia e fazer uma contabilidade muito voltada para M&A, sabe? Uma contabilidade com geração de EBITDA, com potencialização de EBITDA, com limitação ou eliminação das principais contingências. Isso é uma coisa que tem crescido bastante. Então, hoje nós temos clientes em vários estados do Brasil que são atendidos aqui pelo escritório de São Paulo. Nós temos clientes em Minas, temos clientes em Belo Horizonte, no interior de Minas, temos em Brasília, temos no Rio. Então, são clientes que são empresas que ou estão no processo de preparação ou empresas que já foram vendidas, foram investidas por grandes fundos de investimentos e que a gente continua tomando conta, né? Ano passado, do nosso portfólio, foram seis empresas que tiveram êxito aí no processo de diligência, foram investidas. Cara, e é um trabalho legal, assim, a gente entender o momento que a gente chega na empresa e acompanhar a empresa ali até o closing, até a assinatura ali, até a chegada do fundo. É um processo que às vezes dura 2, 3 anos, e aí você olha ali toda a preparação que foi feita, não só pelo nosso time, pela empresa, pelo jurídico, por todo mundo, pelos assessores, pelos advisors. Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aí ao longo do tempo, cara, que tem dado um resultado super legal, tanto para a gente como para os clientes. Que bom. Eu gosto sempre de falar, esse mercado de fusões e aquisições é uma tendência, né, que ela passou por transformações. Quando você olha ali na pandemia, basicamente, a questão de EBITDA projetado, startups que não tinham caixa e já valiam milhões, e toda essa tendência do mercado, porque eu escutei numa conversa que eu tive com o CEO da Vivo, a gente falando algumas coisas e tal, ele chegou para mim e fez, é muito mais fácil eu crescer comprando alguém que já tem a expertise do que eu inventar de desenvolver aquele produto que é do meu interesse, e a Vivo ela adquiriu aí algumas empresas com essa característica. E quando a gente olha para esse ponto de transição, antes as empresas elas valiam pelo que elas seriam capazes de gerar de riqueza. Houve um ponto de ruptura onde o mercado começou a olhar e dizer que the money is the king, né? The cash is the king. O dinheiro no caixa é o que vale, e o que vale para mim é fluxo real. Você viveu esses dois cenários assim? Eu acho assim, o mercado ele tem vários ciclos. Quando eu entrei nesse processo no início, era muito focado no segmento de educação. Então a gente estava naquele boom do FIES, ProUni, naquela época. E aí, como é que se precificava muito? Assim, às vezes, era muito comum, às vezes, a gente receber, rapaz, eu tenho uma faculdade que eu queria negociar, estou procurando investidor. E a precificação era muito assim, eu tenho 1.000 alunos, eu tenho 2.000 alunos, não interessava muito o resultado da faculdade. E aí, por quê? Porque para você aprovar, por exemplo, um curso, com todos os trâmites do MEC, o curso de Direito, às vezes demorava 4 ou 5 anos para aprovar um curso. Então, aquela faculdade que já tinha cumprido os requisitos, que já tinha todas as autorizações do MEC, tinha 1.000 vagas, 2.000 vagas, muitas vezes nem preenchidas as vagas, mas ele tinha a capacidade e valia muito dinheiro porque poupava muito tempo do investidor. Sim. Então, o mercado tem esses ciclos, e aí você viu que houve a centralização do mercado de educação, as grandes empresas, Croton, Cogna, Grupo C, foram consolidando. Chegou um momento que as pequenas acabaram, porque foram todas adquiridas e foram consolidadas. Né? Isso está acontecendo agora com o mercado logístico. Pronto. No mercado de tech, quando a gente estava ali com taxa Selic ali a 2%, 3%, que os fundos não conseguiam rentabilizar tão bem no mercado, você viu empresas sendo vendidas a faturamento 10, 15 vezes faturamento, empresas com prejuízo, gerando caixa negativo, com EBITDA negativo, eram precificadas pelo múltiplo de faturamento.
E aí o mercado ele vai mudando à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai regulando. Né? Então, hoje, a gente não vê mais esse movimento, por exemplo, em tecnologia, está muito mais conservador do que a gente viu alguns anos atrás. A educação, A educação continua do mesmo jeito? Educação, é como a gente falou, né? Esses pequenos já foram adquiridos. Chegou no momento que as grandes empresas para educação já adquiriram em todas as praças. Então acontecia muito, pô, você não tem faculdade, sei lá, em Belém do Pará. Então você vai ter que comprar alguém naquela praça. Depois que você compra a primeira, você consegue expandir. Então acaba que hoje as grandes já têm participação em todas as praças. Então hoje é mais fácil deles crescerem, porque eles já estão lá. O que eu tenho visto muito no segmento de educação é investimento em tecnologia. Eles estão comprando muitas empresas de tecnologias. O Marista anunciou, eu vi ontem a matéria de que eles vão criar um fundo para investir em startups. Eu acredito também que startups desse viés aí tecnológico educacional, né? Livros virtuais, plataformas de desenvolvimento. Eu vejo que tem essa tendência daí de reposicionamento, né? A pandemia ela trouxe muitas coisas ruins, todo mundo passou, mas ela também trouxe muita coisa boa, que foi a aceleração do processo de digitalização. Então, a educação acelerou, cresceu anos aí se digitalizando, EAD, então você vê hoje a quantidade de cursos de EAD. Então, a faculdade hoje eu tenho um cliente hoje que tem um potencial gigante, onde ele tem uma tecnologia para aplicação de provas. Então, hoje, isso para uma universidade que tem a quantidade de alunos que tem, vale muita grana. Para uma empresa que tem grupos de ensino que tem muitos alunos, vale. Então, o que eu tenho visto muito é esse movimento de aquisição de empresas de tecnologia que vão melhorar o processo, que vão gerar eficiência no processo, que vão gerar formas de, claro, reduzir o custo, mas mantendo a qualidade com produtos EAD, com treinamentos. Então, o que eu tenho visto hoje é muito mais isso, não aquisição de faculdades. Entendi. Acho que o mercado meio que já se consolidou. Já saturou. E aí, claro, ainda tem alguns players legais no mercado que não foram adquiridos, que deve sair aquisições, mas eu sempre escuto o pessoal falando e vejo aquisições de empresas de tecnologia para assessorar toda aquela base de cliente que as faculdades conseguiram construir ao longo do tempo. Quando a gente fala muito de M&A, de fusões e aquisições, né? Essas compras integrais ou parciais das empresas, né? Porque muitas vezes uma empresa pode ser comprada como um todo, como a FedEx comprou a Rapidão Cometa ali de Recife, né? Então, você vê que a Rapidão deixou de existir para existir a FedEx efetivamente na operação. Mas tem situações também onde as empresas, elas... E é um ponto até interessante quando a gente fala de cultura organizacional, porque muitas vezes elas coexistem no mesmo espaço de tempo. O cara compra, sei lá, um percentual da empresa, a gestão vem da adquirente, então tem pessoas com aquela cultura que entra na outra cultura, então a gente tem alguns históricos desses, mas a gente sempre vê uma tendência cada vez mais crescente. E você colocou um ponto, Nilson, que eu acho que é o fator tempo. No empresômetro a gente lida com dados de notas fiscais, dados públicos e dados abertos, onde os dados abertos são aqueles que estão disponíveis nos portais Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Ministério da Economia, e aqueles que podem ser solicitados pela Lei de Acesso à Informação. E é interessante como a percepção dos investidores ela vem mudando de uma maneira prévia, porque observe que eu tendo dados de notas fiscais, eu sou capaz de apontar se uma empresa, por exemplo, nos últimos 3 anos, ela adquiriu muito ativo imobilizado, se ela tem frota de carro, se ela comprou maquinário novo, se ela não comprou. Então, isso faz com que as decisões estejam cada vez mais estruturadas. E é um ponto que a gente sempre toca, porque onde a gente tem dados, não cabe mais, eu acho. E você colocou aí esse histórico de que antes era assim, né? Tipo, a empresa está dando prejuízo, mas ela pode me gerar um caixa de tanto, então bota aí 8 vezes o EBITDA do cara, que ela está avaliada nisso. E essa transição fez com que esses dados
eles fossem se tornando cada vez mais factíveis para que uma decisão de aquisição ela seja algo realmente palpável e não mais no mundo fantástico de Bob, né? No mundo dos brainstormers, né? Carlos, é engraçado, assim, às vezes quando vou começar um trabalho, escuto muito o cara falando, eu tenho um valuation aqui, eu contratei uma empresa que fez um valuation, que minha empresa vale 15 vezes o meu EBITDA, vale 10 vezes o meu faturamento. Eu falo, cara, tem que tomar cuidado, porque assim, uma coisa é o valuation, é papel, planilha, aceita tudo. Vamos colocar uma métrica de que a empresa vai valer, mas é uma coisa que, às vezes, a primeira conversa que eu tenho, quando eu converso com o empresário, fala, não, você já resolveu quanto é que você quer na sua empresa? Você já tem um número na sua cabeça? Porque você precisa entender se o número que você tem na sua cabeça casa com a matemática, casa com o resultado contábil, com o resultado que você gera. Porque não adianta nada você achar que a sua empresa, eu chegar aqui e falar, não, quero vender a Capitalize por 50 milhões de reais. Se eu vou gerar, para gerar esse valor, eu tenho que trabalhar 20 anos. Ninguém vai pagar isso. Então, o que acontece muito é precisar alinhar a expectativa do vendedor com o número, com a realidade da empresa. O que a empresa gera hoje e quais as projeções do futuro, dos contratos. Tudo bem, hoje eu faturo X, mas eu acabei de fechar novos contratos, eu tenho uma parceria nova que vai trazer uma receita no futuro que já está bem encaminhada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque o processo de diligência, você passar por um processo de diligência, ele é doloroso. E custoso. Ele é doloroso, além de ser alto o custo, ele é doloroso. E uma coisa que a gente sempre conversa com o empresário é que ele tem que evitar perder a credibilidade do investidor. Ou até mesmo do mercado, né, Anderson? Por quê? Você imagina que Carlos, vou fazer um investimento na sua empresa. Aí a gente conversa, você fala, vamos, baseado nas informações que você vai me passar, a gente vai chegar num denominador de preço. Carlos, chegamos numa forma de valuation, será dessa forma, será pelo faturamento, será pelo EBITDA, é isso. E aí, ok, eu vou lá, contrato um time de auditores, contrato um time de advogados, paro minha empresa e vou lá fazer um trabalho para validar tudo aquilo que a gente conversou. E imagina que quando eu vou lá, gasto um bom dinheiro, gasto 2, 3, 4 meses, eu me deparo que nada daquilo que a gente tinha conversado, a tua empresa performa. Cara, isso é comum? Muito. E é muito nisso que a gente entra. Né? A gente tem um grande parceiro aqui em São Paulo, que é uma das maiores empresas de advisor do Brasil. E normalmente, quando eles nos chamam, ou eles estão em um processo traumático, ou seja, ele entrou num cliente que está no meio da diligência e a diligência começa a não andar, e aí a gente novamente é chamado para tentar ajudar, ou eles chegam num cliente que já percebem que a expectativa de números que o cliente, quando contratou eles como advisor, tem, não se concretiza ou não tem como ser comprovado pelas informações e pelos números que eles possuem. Então, qual o caminho? É você fazer esse trabalho de preparação muito bem feito antes. Claro que durante a diligência sempre vão ter conceitos novos que vão ser trazidos pelo comprador, pelo auditor, que às vezes passou ou porque você não quis que aquilo fosse levantado naquele momento, mas não pode ser alguma coisa que mude radicalmente financeira. O número da empresa. Sim. Então, por exemplo, eu não posso chamar você para fazer uma diligência na minha empresa e esconder que eu tenho uma contingência. Não, porque você vai descobrir. E quando você descobrir, aquela contingência talvez seja maior do que vale o meu negócio. Eu já participei de processo que no final a contingência levantada pela auditoria e pelos advogados era maior do que o valor que a empresa valia. E os vendedores não tinham garantias para assegurar aquilo. O negócio foi desfeito. Então, um negócio que 4 ou 5 meses de trabalho, no final, não foi concluído, porque talvez tudo aquilo poderia ter sido evitado se os principais problemas tivessem sido colocados na mesa antes. Vou dar um exemplo. A gente trabalha muito com setor médico, setor de saúde, setor de tecnologia,
Você sabe que é comum nesse setor a pejotização, que é contratar os profissionais através de PJ. Né? Consequentemente, qualquer investidor que for fazer ali, ele vai levantar o risco dessa contratação ser transformada em CLT e possivelmente uma cobrança judicial. Então, tudo isso você tem que levantar, você tem que pontuar. Olha, eu tenho 10, 20, 30, 40, 50%, 60% da minha folha de pagamento é PJ. Sabe? Por quê? Porque no dia que a diligência começar, esse número vai aparecer. Deixa eu fazer um adendo aqui. É interessante você colocar isso porque eu gosto sempre de colocar de que eu vim aqui para a Live em 2012, fazer o primeiro curso, né? E eu aprendi aqui algumas coisas e uma das coisas foi análise SWOT. Quando você olha para uma ameaça, né? Como é que você combate essa ameaça de maneira tal que ela não impacte no seu negócio? E é engraçado porque geralmente essas empresas que a gente pega para estruturar, esse nível de maturidade delas são empresas de pequeno e médio porte. Sim. Né? São empresas que estão naquela fase de amadurecimento tanto dos processos quanto das obrigações que ela tem ali. E é engraçado que quando você olha para um advisor vai entrar porque ele analisou um risco, tem uma ameaça aqui de ter uma reclamação trabalhista, ok, eu ainda concordo, mas é engraçado que ainda tem aquela turma que não contingencia o passivo do desligamento, ou seja, um colaborador vale R$2.000, mas ele tem a carteira assinada, hipoteticamente ele vai valer 4, ele vai custar 4. Quando ele faz a conta, ele pega receita, faturamento e distribui aquilo como lucro, ao ponto de que se hoje ele tivesse que desligar todos os colaboradores, ele não teria dinheiro em caixa para pagar as rescisões. E eu estou colocando isso por quê? Porque o grande empresariado do Brasil, ele não tem uma visão prévia. Ele só deixa para consertar o negócio depois que acontece. Então, olhando tendência, eu gosto de colocar isso porque isso tem tudo a ver quando a gente fala de dados. Pô, eu estou olhando aqui que o mercado de fábrica de papelão, de caixa de papelão está crescendo. Opa, se a caixa de papelão está crescendo, é sinal de que a indústria está produzindo. Existem sinais e isso faz com que a gente seja proativo. Mas quando eu vejo a parte de fusões e aquisições, me corrija se eu estiver errado. Isso é muito latente e isso deteriora muito o preço de avaliação entre a expectativa de quem quer vender e a auditoria. Eu estou certo ou esse é um sinal que não é comum acontecer? Eu acho que o que eu vejo muito acontecendo, além de tudo isso que você está falando, é a empresa às vezes tem um crescimento muito rápido, faturamento, às vezes o cara dobra o faturamento em um ano, cresce muito, e ele nunca deu atenção para certos processos dentro da empresa. Ele nunca se preocupou muito com contabilidade, ele nunca se preocupou muito com o jurídico, ele nunca teve uma fiscalização, ele nunca teve um problema, então ele acha que, ok, no dia que ele vai pensar em participar de um processo de M&A, ele precisa entender que tudo aquilo é importante. Tudo aquilo que ele nunca deu a devida importância vai ter que ser feito, às vezes, num prazo muito curto. Imagina, eu vou receber um investidor, o cara quer toda a documentação da empresa e eu preciso me preparar em 30, 40, 50 dias. O cara nem balanço tem. E aí eu vejo que eu não tenho contabilidade, que a minha contabilidade ela é uma contabilidade muito focada em atendimento ao fisco, é muito focada em fazer a parte de pessoal, mas eu nunca me debrucei em comparar se o meu balanço, se a minha demonstração casa com o meu gerencial. Então, uma das coisas que eu escuto muito, até uma das formas quando eu vou precificar o trabalho, o cliente normalmente fala, não, mas eu tenho um gerencial que bate, eu tenho um gerencial que eu controlo tudo. Não, mas é a contabilidade. Não, a contabilidade eu não olho muito, eu sempre me guio pelo gerencial. Só que no dia que ele vai participar de um processo, esse gerencial ele tem que conversar com o contábil. Por mais que você tenha uma contabilidade que não reflita 100% por diversos motivos, por planejamento tributário, por qualquer decisão da empresa, você precisa ter essa comunicação, essa ponte entre
o gerencial real da empresa e o número contábil. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz muito, que é reprocessar, refazer a contabilidade. Eu esqueço a contabilidade que você tem e eu refaço a contabilidade baseado na efetiva operação da empresa para que ele reflita o resultado real da empresa, sem nenhum ajuste tributário, sem nenhum planejamento. Então, esse é o trabalho que a gente faz mais e normalmente é esse número que vai para a diligência. Porque o que é que eu consigo comprovar? Eu consigo comprovar para o investidor que o que está no meu gerencial bate com o que eu tenho na minha contabilidade, mesmo que não seja a contabilidade que eu estou ali apresentando naquele momento. Mas eu não vou reajustar, porque dá muito mais trabalho tentar corrigir do que refazer do zero. Então, o investidor, eu costumo dizer muito isso quando eu estou conversando com o cliente, digo, ó, você estiver aqui sentindo uma dor no seu joelho, você vai marcar um médico. Sei lá, jogou seu tênis, machucou. E é que você for no médico, você já vai no Google antes. Você vai pesquisar. Uma dor no joelho, aguda, assim, assim, assado. Você já vai chegar no médico meio que querendo dar o diagnóstico para o médico. Doutor, eu já dei uma pesquisada e vi que a minha dor, eu acho que é tal doença e tal remédio funciona. Por que você não faz a mesma coisa na sua empresa? Então, eu acho que o empresário ele precisa entender que por mais que ele tenha um bom contador, por mais que ele tenha um bom advogado, por mais que ele tenha um time assessorando, o CNPJ é dele, ele é o responsável pelo CNPJ. Então, por mais que ele não seja especialista, que ele não precisa ser especialista em impostos, ele não precisa ser especialista em contabilidade, ele precisa ter uma boa noção para poder bater o olho nas principais informações da contabilidade dele e saber se aquilo está condizente com a realidade. Né? O que a gente vê muito é que, por qualquer motivo, isso é deixado um pouco de lado, a gente toca ali pelo caixa, é muito assim, a empresa tem caixa, está bem, não tem caixa, eu me preocupo, mas a gente não consegue entender onde é que está e não olha um pouco para a contabilidade. E se você quer buscar e se preparar para receber um investidor, você precisa entender que você precisa começar a olhar para a contabilidade. Então, dependendo do porte da empresa, eu gosto de orientar o cliente. Audite a sua empresa. Não precisa iniciar com a auditoria de uma Big Four. Não. Pega uma empresa média, faz uma auditoria do teu balanço, audita, começa a fazer governança, começa a fazer as correções, começa a fazer os ajustes, que isso vai facilitar lá na frente. Né? É muito comum você não vender a empresa na primeira diligência, a não ser que realmente seja um negócio que o comprador ele quer comprar ali de todo jeito. Flag, né? Porque você às vezes não está preparado. E a gente vê que quando você passa 1, 2, 3 diligências, você está muito preparado na segunda e na terceira, porque você apanha tanto na primeira, cara, né? Que você vai aprendendo com aqueles erros e vai começar a corrigir. Então, um trabalho que a gente tenta fazer junto com o cliente é justamente fazer essa prévia da diligência. E o que eu entendo que facilita muito, por quê? Eu trabalhei e trabalho até hoje com auditoria. Eu sou o contador. Muitas vezes eu estou do lado do vendedor. Muitas vezes eu estou do lado do comprador. Então, a gente acaba tendo essa visão de todos os lados, que na hora que eu estou até assessorando na tua preparação para a empresa, fala, cara, isso aqui não adianta a gente levar, que não vai passar. Ou vamos levar com qualquer planejamento, famoso bode na sala, a gente vai deixar esse problema para negociar por outra coisa. A gente vai fazer aquela velha moda de troca. Ó, vamos deixar isso aqui, porque vai ser visto de toda forma, isso a gente vai abrir mão, mas a gente pode brigar por outra coisa que a gente talvez não concorde tanto. Então, eu acho que você começa a fazer vários planejamentos que vão facilitar a conclusão do negócio. Sim. Né? Então, acho que isso é o que a gente tem visto aí no mercado, cara, e facilita passar pela diligência, que não é um processo fácil. Muitas vezes eles negligenciam mesmo, porque quando o caixa está bem, o cara está vendo resultado positivo, e eles também têm a culpa por não serem vigilantes, por não terem a capacidade de olhar para a contabilidade de um ponto de vista estratégico, e aí eles acabam assumindo riscos que não seriam necessários, mas por conta da negligência, ele tem a culpa. Né? Ele tem a culpa porque ele foi negligente, imperito ou imprudente. Então, ele não teve a intenção, mas ele teve a culpa. Mas você colocou um ponto que eu vou me agarrar nele.
Você colocou a questão dos riscos que a empresa contingencia. Tá. Quando você está agindo na parte de quem compra ou na parte de quem vende, falando dois pontos principalmente, porque aqui no Empresômetro a gente tem um comitê de governança e compliance bastante instituído, já com mais de 135 reuniões realizadas, tudo com ata, tudo passa por um comitê, a gente tem uma auditoria independente que monitora a gente, tanto do ponto de vista de comportamento entre colaboradores, quanto também do ponto de vista de necessidades que o cliente quer para enxergar uma informação que ele pode ou não pode e tal. Então, dentro do Empresômetro, a gente tem esse viés de governança, de comitê, de tudo para poder a gente validar, e a gente tem um braço de sustentabilidade, a gente tem um braço de preservação. Então, as letrinhas ESG, elas estão muito presentes dentro do Empresômetro. E quando a gente fala de privacidade, embora os dados que nós tenhamos são dados públicos e dados abertos, e basicamente dados B2B, ou seja, empresa para empresa, a gente sempre se acautela de anonimizar qualquer tipo de dado que possa incorrer aí numa infração de privacidade. Então, dados de pessoas físicas a gente não trabalha, e se a gente recebe a gente já descarta. E questões também linkadas ao CAD, que é a Lei Anticoncorrência, onde a gente não pode abrir informações e tal. Estou contextualizando isso, Nilson, e é uma curiosidade. Quando você está no lado de quem vai comprar, ou até mesmo do lado de quem vai vender, e vê que uma empresa ela não está ali adequada, ou talvez ao ESG, ou talvez, Carlos, o cara não tem política de LGPD, e LGPD ela é um risco, e isso pode ser contingenciado e tal. Eu queria saber, efetivamente, isso tem valor no valuation de uma empresa, ou do ponto de vista de aumentar o valuation ou de diminuir o valuation, caso ele não tenha? Porque é muito intangível, né? Isso existe, mas na tua visão, isso tem valor ou não? No fim do dia não adianta de nada. Carlos, assim, nas operações que eu participei, isso foram coisas, não pode dizer que afetou o valor da venda da empresa, mas eu acho que facilita o processo decisório de quem está comprando. Né? Ele sabe que uma das coisas que o investidor coloca na planilha é a sinergia que ele vai ter com a empresa que ele está investindo. É quanto ele vai, entre aspas, reduzir o custo dele, da empresa que opera hoje, para fazer o retorno do investimento dele vir de forma mais rápida. Então, se você pega uma empresa que já está constituída, que já está organizada, que já tem seus controles, que já tem LGPD, tudo isso, além de você não levantar uma contingência, você sabe que isso vai melhorar na sinergia, isso vai ter mais valor, não no valor que eu estou te pagando, mas eu, como investidor, sei que eu vou ter um retorno do investimento mais rápido. Aumenta o interesse. Aumenta o interesse porque eu sei que eu estou entrando numa empresa mais organizada. Sim. Porque você imagina que uma das coisas que o investidor ele vai pensar, falar, cara, eu vou comprar essa empresa, o trabalho que vai me dar para botar essa empresa no padrão que eu utilizo. Né? Porque a gente sabe que no final do dia, no momento que você é investido, que você é adquirida, dependendo do percentual que você está negociando, o controle vai passar para o investidor e ele vai colocar nas práticas que ele atua. Então, a grande maioria vão ser as práticas que ele atua e não as práticas que você hoje tem utilizado. Então, quanto mais você conseguir se adequar, se tiver organizado a esse ponto, isso vai ter um valor. Né? Não sei como precificar isso para você. Né? Eu já participei de alguns processos na área de tecnologia. Então, por exemplo, toda essa parte de marca, licença, licença de software, tudo isso é contingenciado. Então, se você não tem tudo isso, pode não afetar o teu preço, mas isso afeta a tua contingência. É um risco que você tem, que vai ser pontuado. Entendi. E que vai estar lá anotado que, caso aconteça, aquilo ali é responsabilidade sua até aquela data. Certo. A partir do momento que eu fizer a aquisição, eu vou regularizar
Mas até aquela data a responsabilidade é sua. E por conta disso vai ficar aqui guardado um dinheiro para se der um problema. Ou vai ficar uma parte do recurso guardado, ou se você não está negociando 100% das suas ações, as suas cotas ou ações que você tem, parte delas vão ficar em garantia. Sim. Então você acaba aumentando a sua exposição de forma desnecessária. Então aquela empresa que está mais organizada, além de facilitar o processo da venda, você facilita a não geração de obrigação de ter parte do recurso preso ou de dar bens em garantias, que às vezes eu já participei de processo que o vendedor teve que colocar apartamento em garantia porque ele não tinha tanta garantia assim, ele tinha uma contingência razoável. Sim. Então teve que escriturar imóveis como garantia para poder o investidor ficar mais tranquilo com aquela contingência que tinha sido identificada durante o processo. Legal. E aí, a gente já vai chegando aí aos nossos finalmente. A gente tocou no assunto e eu falei dessa questão de comitê, de governança, de tudo, porque quando há ali, naturalmente, o ingresso de uma empresa dentro de outra, seja parcial ou total, há ali alguns processos, alguns procedimentos que precisam ser adequados. E como você bem colocou, né, essa questão de cultura, né, pô, eu vou gastar muito para poder implementar, eu não vou, o cara já está encaminhado, ele não está. E pergunto, o choque cultural, organizacional, ele pode ser um impeditivo de aquisição, na sua opinião? Eu não sei se o investidor ele até tem acesso a isso. Eu acho que o acesso é um nível tão alto, né, dos executivos, do proprietário, que eu acho que acaba que ele não entra tanto, pelo menos nas aquisições de empresas pequenas e médias, nessa parte de analisar esse efeito. Porque dependendo do percentual que ele está adquirindo, ele vai incorporar a empresa. Né? É muito comum você incorporar e trazer tudo para a empresa consolidadora. Então, eu acho que, dependendo do tamanho da empresa, é claro que isso vai ser levado em consideração. Acho que para empresas pequenas e médias não afeta tanto, porque acho que o investidor ele nem tem tanto esse olhar. Né? Porque, cara, às vezes você tem empresa ali que realmente ele nem tem um corpo administrativo tão grande para dar suporte. Efetivamente, ali você tem muita coisa terceirizada, você, por exemplo, tem uma contabilidade terceirizada, você tem advogado terceirizado, você não tem time interno que vá levar tanto a esse impacto, sabe? Eu acho que funciona dependendo... Então, o Great Place to Work não adianta de nada para quem está comprando ou não? Cara, eu nesse tempo todo eu nunca vi alguém falar que comprou só por isso. Eu acho que ajuda. Eu acho que tudo que você tiver de certificação, de organização, da imagem da empresa para o mercado, para os colaboradores, tudo que você tiver, isso vai ajudar na negociação, com certeza. Isso mostra que o empresário, o investidor, que o CEO da empresa, ele é um cara que é antenado, que toca a empresa bem. Acho que tudo isso ajuda. Porque no final do dia, quando você compra a empresa, você está comprando muitas vezes Carlos. Estou comprando Carlos e o time de Carlos, a ideia de Carlos. Tanto é que Carlos acaba ficando obrigado ali a permanecer na por um tempo, né? Então, claro que isso é levado em consideração, mas não acho que seja o ponto decisivo isso ali. Não é um check de avaliação num processo de auditoria definitivamente. Não. Pelo menos da auditoria que a gente participa, muito mais focado na parte financeira, a gente não entra nessa linha. Talvez esses valores, talvez esses conceitos agreguem muito valor ali antes dessa fase de auditoria. No namoro. Acho que no namoro. Na paquera ali, né? Isso, acho que ali vamos assinar um NDA. O cara tem tal negócio, o cara vê que o cara tem comitê, vai ser mais fácil tomar decisão e tal, né? Facilita. O cara é organizado, o cara é auditado, cara, acho que tudo isso vai enchendo os olhos do investidor para o cara. Tá bom, cara, eu pago um pouco mais, vamos conversar, vamos analisar teus dados. E aí, Nilson, nesses mais de 14 anos no mercado, passando pela Big Four, tendo participado aí de diversos processos, lista para mim, assim, 5 maiores erros que, se você pudesse dar aquela dica de ouro para todos os empresários que estão ouvindo a gente, né, sem basicamente adentrar, mas se você fosse dar 5 dicas de ouro no sentido de não faça isso, você conseguiria listar para a gente aí 5 não faça isso se você quer um dia vender a sua empresa? Cara, eu acho que o
primeiro ponto que eu vejo isso, nunca vá vender a sua empresa sozinho. Você tem que estar bem assessorado. Então, primeira dica, eu acho que assessoramento. você tem que estar com um advisor, você tem que estar com um advogado especialista, um contador especialista, alguém que já tenha passado por isso. Então, anotar logo esse primeiro, né? Por quê? Estar bem acompanhado de um advogado, de um advisor e de um contador experiente. Por quê? Imagina que você vai vender a empresa para um fundo de investimento. Imagina lá, o seu negócio é ser advogado. Você pode ter o maior escritório de advocacia do Brasil. Sim. O negócio do cara é comprar a empresa. Ele vai ter a melhor Ele sabe, ele sabe fazer. É o negócio dele. É o ganha-pão dele. Então, ele vai saber fazer muito bem. Então, você tem que ter do seu lado pessoas para te assessorar, para que você não tome decisões erradas. Sim. Ou que você não venda a sua empresa muito barato, ou que você não fique amarrado na venda, que depois você não consiga sair, ou que você tenha algumas cláusulas contratuais que vão te amarrar, que você nem percebeu, você assinou ali e não sabia. percebeu. Eu já participei, já vi algumas coisas dolorosas no pós-venda. Eu não percebi que eu fiquei preso dessa forma. No pré. Então, acho que primeiro ponto, na hora que você definir, você precisa montar um time para te assessorar. Advogado, advisor e contador. Show. Acho que é importantíssimo. Segundo, cara, olha para a tua cozinha. Estou pronto. Primeira coisa, eu estou pronto. Talvez esse time vai te falar se você está pronto ou não. Né? Se você não está pronto, espera um pouco mais. Organiza a casa. Porque quanto mais organizado você entrar no processo, mais rápido você vai passar por ele e de forma menos dolorosa. Então, acho que primeiro é entender o que você tem, que você está pronto, o que você não está, e trabalhar para corrigir o que for preciso. Seja na parte interna, seja na parte comercial, seja na parte sistema, seja na parte contábil. E aí você tem que entender. Tem que ajustar cada negócio, tem sua particularidade pela atividade que você está atuando. Show. Terceiro. Né? Eu acho que o terceiro você precisa entender se o que você acha que a sua empresa vale conversa com os números do valuation. Então, a primeira coisa, você precisa ter um valuation realista. Né? E uma das formas de você fazer é olhar o que é que aconteceu com empresas similares à sua. Benchmark. Porque, assim, às vezes o cara fala assim, não, mas uma empresa Você falou aqui o segmento de logística. Não, mas a Sequoia foi avaliada na Bolsa 18 vezes o EBITDA. Cara, é outro negócio, não é o seu. Se você tem uma transportadora, você tem que olhar... Cara crachá. Se você tem uma transportadora que fatura 20 milhões, 10 milhões de reais por ano, você tem que entender o que é que o mercado está pagando para uma transportadora similar à sua no mercado. Se são 5, 6 vezes EBITDA, não adianta você querer 10, 15, porque não vai vender. Né? A não ser que você tenha um contrato exclusivo que o cliente, que o investidor... Veja com outra percepção. Que é outra coisa, que não é o teu mercado. Ele vai enxergar valor em outra coisa. Então, eu acho que uma das coisas que a gente vê muito, às vezes o processo não andar, é que o valor que você está querendo, a conta não fecha. Bicho, o investidor vai colocar é igual você vai aplicar um valor no banco. Você vai lá hoje e fala, cara, eu quero aplicar aqui R$1 milhão e eu quero ter 30% ao ano. Não esqueça, não vai ter. Você não vai ter isso, então você tem que se arriscar mais. Então, o cara precisa entender isso. Acho que isso é um ponto que dá muito trabalho. Quarto ponto. Cara, quarto ponto, você precisa entender se você vai querer continuar ou não depois que você fizer a venda da empresa. Porque isso é relevante. É relevante. Eu vou te falar que... E a maioria quer que o cara continue, né? A maioria quer que o cara continue, mas você precisa entender se você vai continuar simplesmente como um executivo ou se você continua como sócio. Porque o investidor, muitas vezes, ele vai dizer o seguinte, Carlos, tá bom, eu vou pagar aqui 50 milhões na tua empresa, mas hoje a sua empresa não vale 50, ela valeria 35 a 40. Então, eu vou fazer uma performance, você precisa atingir essa performance nos próximos anos para que eu chegue nesse valuation e te pague o valor. Então, muitas vezes, o investidor ele cai numa armadilha que é assinar um valuation garantindo que vai entregar uma performance no futuro que ele sabe que o negócio dele não vai entregar. Investido, no caso. E aí o cara, às vezes, vai se matar de trabalhar... Sabendo que não tem capacidade de fazer. Ou fazer sabendo aquilo. que é muito difícil de atingir aquela meta.
Então, a primeira coisa, cara, quando você estiver fazendo essa coisa, é você entender se aquelas obrigações futuras que você vai estar se comprometendo são passíveis de ser cumpridas. Porque senão, vai chegar o caso de você entregar a sua empresa de graça. Tô rico, tô pobre. Porque se você não tiver, até porque normalmente o dinheiro pesado, ele é lá no earn-out. No final. É no final. Você recebe uma parte aqui e o restante vai estar lá no final. Então, eu acho que isso é importante. E, cara, um outro ponto, principalmente se você for... É o último ponto. É o último ponto. Se você for continuar na sociedade, estou vendendo aqui para Carlos, metade do meu escritório, avalie se você vai querer ser sócio do Carlos daqui a 5 anos. Porque, assim, você tem que entender que você está trazendo um sócio, que você não começou seu negócio junto com ele, que é um sócio que está fazendo um aporte financeiro no seu negócio. Mas se você vai continuar com aquele sócio, muitas vezes, talvez majoritário, aparentemente você talvez arrumou um chefe. Sim. Você imagina que você é um cara que hoje... O cara botou o dinheiro e quer resultado. Você é um cara hoje que pôs muita grana no bolso, fez o negócio da sua vida, vendeu a sua empresa, por que realização. Mas tá escravo agora de um só que a partir de amanhã você arrumou um chefe. Você está disposto a isso? Então, eu já participei, já vivenciei de pessoas que a gente acaba fazendo uma relação boa. Já passei por isso. E a gente vê que depois da venda, a pessoa fala... Se arrepende. Estou arrependido. E compra de volta. Arrumei um chefe. Pô, eu viajava 3, 4 vezes por ano, agora eu não consigo mais. Agora eu tenho a grana e não consigo mais fazer. É isso. Então, é preciso entender que a venda da empresa, se você está saindo da empresa, ótimo. Vendeu, pegou sua grana, vai curtir a sua vida, vai abrir outro negócio, é uma coisa. Mas se você está vendendo a empresa e vai continuar nela, você precisa pensar no amanhã. Sim. Amanhã você vai ter um sócio, amanhã você vai ter um sócio majoritário, você vai ter um cara que vai te cobrar resultado e você precisa entender se você está disposto hoje a ser um empresário no CPF rico, mas que agora arrumou um chefe. Sim. Né? E se você está disposto que aquela pessoa seja seu chefe. Né? Eu gostei dessa porque eu já participei por isso e eu tenho clientes que, cara, não dava para eu comprar um Clipse, eu tinha que pedir autorização e acabou que eu comprei de volta. Mas, Nilson, quero agradecer, eu acho que o bate-papo foi super bacana. A gente pode marcar para falar sobre outros bate-papos, a gente até confabulou aqui alguns temas, sinta-se à vontade para voltar sempre. Quero agradecer ao pessoal da Live University, quero convidar você, nosso ouvinte aí, que está acompanhando a gente pelo Spotify, pelo YouTube, a nos seguir em redes sociais, @Empresômetro. Acesse o site www.empresômetro.com.br. Sugiram, critiquem, porque a gente quer sempre estar melhorando, trazendo esse conteúdo bacana para que você, empresário, para que você, líder, para que você, gestor, compreenda cada vez mais do ecossistema empreendedor e a relevância onde dados, onde informações, onde estatísticas acabam nos levando aí a um posicionamento totalmente diferente. Então, Nilson, obrigado. Fala para o pessoal, quem quiser te encontrar em rede social. Tem Instagram? Tem Instagram. Qual é o Instagram? Não é nem tão difícil, né? Nilson não é um nome muito comum. Não. Nilson Neves. Nilson Neves. O site da Capitalize é capitalizeconsultores.com.br. Nossas redes sociais também, Capitalize Consultores. Cara, e quem quiser bater um papo, pessoal, quiser tirar uma dúvida, estou à disposição. Eu sei que esse é um momento decisivo na vida de muitas pessoas. Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, este é um negócio, eu estou fazendo o negócio da minha vida. Já ouvi muito. Então, se você está fazendo o negócio da sua vida, coloque a sua vida em mãos. Faça de forma correta, para que você não se arrependa, né? Porque depois que você fizer, às vezes você vai estar numa armadilha que você não consegue voltar. E eu digo sempre que a experiência ela é consequência dos erros do passado. Né? Então, o fator tempo é extremamente relevante porque ele traz exatamente essa segurança que todo mundo precisa. Então, tenho certeza aí que o pessoal gostou muito do que você passou. Os insights ficaram, então, o pessoal aí até da edição, destacar ali depois os pontos, eu achei super bacana tudo isso. Vejo que temos aí um bom caminho para aqueles empresários que têm um objetivo
de colocar seus negócios aí à venda. Então, obrigado mais uma vez, a gente vai chegando ao fim. Espero que a gente tenha oportunidades de voltar a falar sobre esse e outros temas. Mas obrigado, Nilson. Forte abraço para todo mundo aí e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Abraço, Carlos. Valeu.